Mas e aí, o que significa a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde? Quem vai responder é quem entende do assunto. Vamos conversar agora com Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Professor, sempre um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada. Bom, então explica pra gente o que significa. Bom, Estados Unidos não vão mais fazer parte, não serão mais um país membro da OMS. Ok, o que isso significa? Boa tarde. Boa tarde, Débora. É sempre um prazer conversar contigo também. O principal prejuízo para a OMS é a perda de orçamento. Os Estados Unidos contribuem com 20% do orçamento da OMS. Durante o primeiro mandato do Trump, ele já tinha cortado verbas para essa organização e isso foi compensado por outros países europeus. Mas como vocês mostraram há pouco, a Europa agora está aumentando os gastos militares por causa da guerra na Ucrânia. Então, é improvável que se consiga compensar essa retirada de recursos dos Estados Unidos. O Trump falou ontem, Débora, que seria uma economia de 550 milhões de dólares por ano. De fato, entre 2022 e 2023, a soma é de 1,1 bi. Mas, além disso, ainda tem mais 110 milhões de dólares, que é dinheiro de taxas de associação, taxas anuais da organização. Agora, quem perde com isso, na verdade, é a humanidade, porque é inegável o avanço da pesquisa médica. Ao longo de décadas, a humanidade hoje vive muito mais do que vivia no passado. A mortalidade infantil reduziu sobremaneira comparado com qualquer outro período histórico da humanidade. E aí, para finalizar, Débora, com a saída dos Estados Unidos, e veja, isso não é agora, né? A saída leva um ano para acontecer, o Trump já tinha tentado fazer isso em 2020, mas aí o Biden assumiu e reverteu essa decisão em 2021. Mas se essa medida for para frente, os Estados Unidos sairiam então em janeiro de 2026. E o que é mais drástico nisso, além do interrompimento de programas dessa organização em vários países em desenvolvimento no mundo, inclusive para combater doenças que poucas indústrias querem combater, como malária, por exemplo, o AIDS, doenças que atingem pessoas em países em desenvolvimento de uma forma mais severa do que em outros países, porque elas têm menos condições de comprar medicamentos e de fazer prevenção. Além de tudo isso, existe uma pesquisa médica muito importante nos Estados Unidos, feita pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Então, dentro dos Estados Unidos, Débora, existem 72 centros de pesquisa, é o maior número do mundo de centros de pesquisa da Organização Mundial da Saúde, e eles deixariam de operar, ou seja, nós perderíamos como humanidade a vanguarda de pesquisa médica, que é uma das maiores conquistas que nós tivemos e que é liderada hoje pelos Estados Unidos, Débora. Vitélio, mas em termos de motivação, né? É a questão, o que motiva Donald Trump a sair da OMS? É uma questão realmente de financeira, estritamente financeira, ou também ideológica, já que a organização, enfim, passa diretrizes, né, comandos sobre pandemias, sobre medidas que devem ser adotadas mundo afora? A OMS ela só passa diretrizes, ela não envia ordens, né? Ela foi criada em 48, como vocês mostraram, mas ela não é como o Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, que tem poder de implementar medidas. O que o Trump criticou, né? Ele disse que a atuação da organização durante a pandemia, né, de Covid-19 favoreceu muito a China, né, que a pandemia surgiu em Wuhan, na China, mas que a organização teria ocultado esses dados, e disse que os Estados Unidos pagam muito mais que a China, que pagam esses 550 milhões por ano. Ele reclamou que a China está pagando 39 milhões, ele criticou o Biden por não ter negociado uma redução desses valores com a Organização Mundial da Saúde para pagar só 39 milhões. Ele ainda acha que 39 é muito, ele diz que a população da China é muito maior que a dos Estados Unidos, então os Estados Unidos deveriam pagar ainda menos. Mas, na verdade, ele teve muitos conflitos na administração dele com as determinações, com as orientações da Organização Mundial da Saúde, e ele tentou sair no primeiro mandato, não conseguiu completar essa decisão, está completando agora, Débora. A gente sabe que os movimentos de Donald Trump acabam inspirando outros chefes de Estado. Professor, o senhor acha que, nesse caso, outros líderes podem tentar tomar o mesmo caminho?
É possível, sim. Se realmente os Estados Unidos saírem, porque isso ainda vai ser negociado ao longo desse ano todo, vai haver pressão dentro do Congresso para ele mudar essa decisão. Mas existe uma influência do Trump em outros políticos, especialmente dentro da União Europeia, mas também na América do Sul. E ele pode, se ele sair de fato, levar outros líderes junto. Veja só, Débora, hoje a Organização Mundial da Saúde tem mais membros do que a própria ONU, né? Tem países que fazem parte da OMS como observadores, é quase uma unanimidade a atuação dela. Então, se isso acontecer, se gerar um efeito em cadeia, também é um duro golpe no multilateralismo, né? Em todo o arranjo de organizações internacionais, do sistema internacional que foi feito pós-Segunda Guerra. A ONU é de 1945, a Organização Mundial da Saúde foi criada 3 anos depois. Os Estados Unidos são um dos países fundadores, nunca aconteceu na história dos Estados Unidos terem saído dessa organização, e o Brasil também é um dos países fundadores dessa organização, Débora. Agora, qual o impacto, né? Você falou sobre a economia, né, que os Estados Unidos teriam sobre essa saída, após essa saída, mas quais os impactos para a sociedade americana? O senhor vê impactos, professor? Débora, os meus colegas cientistas, quando a gente conversa sobre o sistema público de saúde dos Estados Unidos, que é muito diferente do SUS do Brasil, do Canadá, por exemplo, é um sistema praticamente todo privado, né? Teve o Obamacare, né? O Free Care, que o Trump tentou derrubar, mas ele não tinha nada para colocar no lugar, então isso acabou preenchendo uma brecha, mas ainda é muito, muito menos eficiente que sistemas públicos na Europa, por exemplo, ou o NHS, por exemplo, do Reino Unido. Os meus colegas, alguns tendem a defender os Estados Unidos, dizendo que a pesquisa médica nos Estados Unidos é a mais avançada do mundo. De fato, ela é. Ela ajuda a humanidade de muitas formas, né, a viver mais, a ter mais qualidade de vida, a criar novos medicamentos, a combater doenças. Eu falei da malária, mas também tuberculose, AIDS, gripes em geral, doenças infecciosas e não infecciosas. Então, o reflexo é para todo o mundo. Para os Estados Unidos, que hoje desempenham um papel de protagonismo na pesquisa científica mundial, haveria uma perda de espaço, ironicamente, para a própria China, que é quem o Trump vem criticando nessa decisão, Débora. Pois é, não existe vácuo de poder, né, professor? E só para encerrar, só para fazer uma amarração final, não dá para dizer que Donald Trump está cometendo estelionato eleitoral, porque ele prometeu America First, e isso é um exemplo prático, né? Mas é também muito isolacionista, né? De novo, esse dinheiro até pode ser negociado pela Organização Mundial da Saúde para os Estados Unidos contribuírem menos, né? São contribuições voluntárias também. Mas o prejuízo não é só para a população dos Estados Unidos, é um prejuízo para a humanidade toda. As nossas organizações internacionais que ajudam a humanidade a se desenvolver, por mais que elas tenham falhas e não funcionem em alguns aspectos, a ONU, por exemplo, não é capaz de evitar as guerras, como se demonstrou várias vezes ao longo do século XX e início do século XXI, elas são melhor do que nada. Então, se não houver uma organização como essa, que congrega o conhecimento, que reúne, que cria diretrizes, que distribui diretrizes para o resto do mundo sobre doenças, sobre tratamentos, o que a gente põe no lugar? Fica cada um por si, né? Não faz sentido nós, no ano de 2025, discutirmos esse tipo de questão, um isolado do outro, sem cooperação, sem uma produção coletiva da humanidade para combater os problemas que nós temos desde o início da humanidade, que são problemas de doença, de morte, infecções generalizadas, Débora. Nós conversamos agora com o Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais e pesquisador de Harvard. Muito obrigada, Vitélio. Mais uma vez, um grande prazer tê-lo aqui. Excelente trabalho para o senhor. Obrigado pelo carinho. Até a próxima.